Eu sou a Ana Raquel e estamos aqui hoje para mais um episódio deste podcast dedicado ao comportamento humano, a entendermos melhor aquilo que nos move e o motivo pelo qual fazemos determinadas coisas. Hoje o tema é interessante. Hoje vamos falar de desejo e perceber quão importante é o desejo numa relação. E aqui eu quero salientar que vamos falar por pontos. Portanto, primeira coisa, o desejo não é apenas sobre o outro. Agora vamos lá então. Perceber que, primeiro ponto, uma relação saudável e duradoura não se baseia apenas no desejo. Isso seria reduzir a relação a uma parte muito primitiva daquilo que é o nosso comportamento. Portanto, se nós pensarmos que uma relação se baseia apenas no desejo, na atração física, no sexo, podemos dizer de imediato que aquela relação está condenada. Está condenada porque não é isso que torna uma relação duradoura nem saudável. E, portanto, o primeiro ponto que devemos entender é uma relação não pode ser baseada única e exclusivamente no desejo. Depois, passemos para um segundo ponto. Vejamos. Nós desejamos muito aquilo que não temos. É difícil nós desejarmos algo que está ao nosso alcance, algo que, no qual nós podemos tocar, alcançar, não é? Está ali ao pé de nós. E o nosso cérebro processa de forma diferenciada e em contextos e em mecanismos e em circuitos diferentes o nosso mundo mais próximo e o nosso mundo mais longínquo. E o interessante é que há uma característica, na verdade temporal, que caracteriza também isto: é que o nosso mundo mais próximo normalmente é presente, é o mundo do presente, aquilo que nós já temos, as pessoas com as quais convivemos, é o presente. O mundo longínquo, ou mais longe, não é? Representa o futuro. E o desejo está sempre alocado num futuro. Desejar algo que ainda não é tido. E por isso, no nosso dia a dia, todas as coisas que estão ao nosso alcance, normalmente depois de algum tempo, não são passíveis de ser desejadas. E por isso é que ouvimos muitas vezes as pessoas queixarem-se nas relações que o desejo acabou e que agora já está tudo diferente, não é como no início. Nós temos que enquadrar bem isto e perceber que há determinados mecanismos que nós, humanos, temos integrados que fazem com que isto aconteça. Porque reparem, nós conquistamos o que não temos, nós conquistamos um território, nós queremos um cargo diferente, não é? Nós conquistamos objetivos, nós podemos conquistar uma pessoa e tudo isto está baseado no princípio de que desejamos conquistar algo que não temos. Então, temos que perceber que é um desafio manter o desejo por alguém com quem nós temos uma relação duradoura, mas não é apenas só por causa disso. E aqui vamos a um terceiro ponto. Vamos perceber uma coisa, que o desejo precisa de distância. Esta frase é uma frase da Esther Perel, uma psicoterapeuta muito ligada à área dos relacionamentos. E ela diz isto variedíssimas vezes e de variedíssimas formas, que o desejo precisa de distância. O outro não somos nós. Nós muitas vezes confundimos a relação e diluímos a nossa identidade na relação com o outro. E é claro está que a vida conjugal, desta forma mais tradicional ou mais convencional, e como foi baseada, se calhar, até agora, muito também por questões de necessidade, e por isso o padrão ficou estabelecido desta forma, é que na verdade os cônjuges ou as pessoas que têm uma relação vão se diluindo na própria relação. É o casamento, têm filhos, têm hobbies em comum, a vida, as horas são passadas quase todas em comum, têm património partilhado, créditos, responsabilidades partilhadas, não é? Hábitos semelhantes, tudo isto, amigos, pessoas, portanto, há uma diluição da entidade do indivíduo na própria relação. Nós ouvimos sempre, é a minha meia laranja, é a minha cara metade, é o texto da minha panela.
E o que é que acontece? Isto é puramente opinativo, não é? Pressupõe-se que o outro tem que me completar, o outro é a minha metade. A Clarice Lispector dizia uma coisa muito interessante, que era: não procures um homem que te complete, procura, né? Completa-te e aí encontrarás um homem que te transborda. E troquemos aqui o homem e a mulher, ela escreveu desta forma, e é precisamente isso. Neste padrão tão comum, nós perdemo-nos, mas perdemo-nos de nós próprios, sentimos-nos a meias, a metade, sentimos-nos incompletos. E então estamos sempre à espera que o outro nos complete. E a partir do momento em que o temos, muitas vezes deixamos de o desejar. Porquê? Porque ele não nos completou, mas na verdade ninguém tem que nos completar. Nós é que temos que nos completar. Aqui há algo a salientar que é: o nosso mundo somos nós. O nosso mundo não somos nós com o outro. Há um mundo interno nosso que depois acaba por se refletir no mundo cá fora, não é? E o nosso mundo tem um determinado tamanho, tem as determinadas lacunas. Então, se o nosso mundo é pequeno e cheio de falhas, nós vamos construir mundos pequenos e onde há falha. E atrairemos pessoas com mundos também pequenos e com as suas falhas. Mas depois de atrairmos essas pessoas e até termos uma sensação de completude no momento, depois vamos precisar de mais. Porquê? Porque o nosso mundo continua incompleto e vamos precisar de, na verdade, alargar o nosso mundo até ao ponto em que nós próprios nos sintamos completos, como dizia a Clarice Lispector, não é? Completa-te, e depois sim encontramos alguém que nos transborda. E para mim este transbordar é o que representa o desejo numa relação saudável. É quando eu estou tão cheia de mim, a Oprah também diz isso, I'm so full of myself, não é? E que depois esta vontade de me expandir, esta vontade de conquistar mais daquilo que eu sou, acaba por atrair uma pessoa que esteja em comunhão com isso. E aqui é muito diferente, nós falamos de desejo, e há um desejo que eu associo a um lado mais primitivo, um lado de mais testosterona, mais masculino, claro, eram os homens que antigamente iam conquistar os territórios, as guerras, essas coisas todas. Mas desejo e conquista são coisas diferentes. Hoje em dia, e pelo menos na minha perspectiva, são. Porque a conquista, na verdade, é este jogo em que eu vou conquistar alguma coisa, mas a pessoa fica sempre a perder. Se eu fosse conquistar o território do outro, o outro ficava sem território. Se eu for conquistar um cargo, não é? À partida, os outros candidatos também ficarão sem eu. Então vejamos uma coisa: no jogo da conquista, porque é um jogo, há jogadores e parece que há algo que se ganha, mas também há algo sempre que se perde. E se nós partirmos do princípio que uma relação é isso, parece-me a mim que é um mau princípio para começar, ou pelo menos investir numa relação que queremos que seja duradoura. Porque quando nós hipotecamos uma parte de nós em função de uma relação, nós perdemos-nos. Relação alguma pode exigir que nós tenhamos que comprometer parte daquilo que somos para poder estar nela. Não é possível sermos felizes desta forma. Não é possível. Nós precisamos de ser inteiros. Se nós não formos inteiros numa relação, nós nunca estaremos na relação inteiros e por inteiro. E por isso é que estaremos sempre a procurar qualquer coisa fora, qualquer coisa que nos complete. Então, um quarto princípio que eu trago é: temos que estar inteiros numa relação para poder desejar estar nela e para poder desejar o outro. Quando nós comprometemos o que somos, quando nós temos que abdicar de partes de nós para estar numa relação, a relação não será saudável e duradoura, mas, mesmo que dura, será, há uma palavra em inglês que eu acho ótima, que é excruciating, ou seja, uma dor, vamos sempre sentir essa dor de não estarmos a ser nós. E por isso é que a conquista neste jogo, sendo altamente dopaminérgica, pode também ser viciante. Isto é, eu estou sempre a viciar-me no jogo da conquista e nunca consigo perceber que, na verdade, não é aquilo que
eu desejo lá no meu íntimo. Então, o desejo eu vejo como podendo ser ativado por zonas superiores do cérebro, por zonas mais refinadas, pelo nosso córtex pré-frontal, que olha e diz: Uau, esta pessoa inteligente, esta. Eu digo muitas vezes que o desejo associado ao amor, para mim, tem que ter várias componentes. Tem que ter uma componente de admiração, tem que ter uma componente de orgulho pelo outro e tem que ter uma componente de respeito supremo. Mas respeito supremo que nós temos relativamente ao outro, mas que o outro tem relativamente a si. Porquê? Porque uma pessoa a respeitar-se é desejável. Uma pessoa que se respeita é admirável. E isto é um desejo a outro nível, muito mais, muito mais refinado, muito mais requintado, muito mais saudável e muito mais duradouro, porque uma relação é um projeto de vida. E reparem, aqui eu faço já, deixo o quinto ponto, que é o último que eu quero apontar, que é a relação precisa de projetos em comum. Porquê? Porque nós, para desejarmos estar com alguém e viver uma vida com alguém, temos que vislumbrar futuro. Aquilo que nós falávamos no início, que o nosso cérebro vê o presente como pouco desejável, então nós precisamos de trazer o futuro para a relação. Porque quando nós temos projetos em comum, sonhos em comum, temos desejos em comum, nós desejamos-nos. Porque isto é excitante, olhar para o futuro e perceber que, uau, há conquistas que vamos fazer os dois. E esta conquista, sim, é uma conquista muito positiva, é uma conquista que nutre a relação de entusiasmo, que nutre a relação de continuidade, de perspectiva de futuro, de desejos comuns. E aí sim, o 1 mais 1 percebe-se que vai dar igual a 3 ou vai dar igual a infinito, e que um não vai subtrair nada ao outro, mas simplesmente a presença dos dois com aqueles objetivos comuns, hum, nada subtrai, mas multiplica. Multiplica aquilo que eles são na relação. E por isso é que é um desejo de permanecer naquela relação. Eu acho que esta perspectiva pode ser às vezes desafiadora e pode comprometer muito daquilo que são os arquétipos que nós temos integrados em nós sobre o que é a vida conjugal, sobre o que é uma relação ou o amor. Mas esta é a forma como eu a vejo e acho que é uma forma muito saudável de nós conseguirmos manter a nossa integridade individual, de conseguirmos manter uma relação saudável e de ver futuro na própria relação. Bom, eu espero que este episódio não tenha sido muito disruptivo, ou se foi, também era para o ser, e que, sobretudo, ele seja muito útil e que nos ajude a construir a nós todos relações mais saudáveis. E assim sendo, nós vemo-nos em breve. Fiquem bem.